pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei a fazer macarrons, no meu forno a gás, um forno caseiro, que eu tinha normal, super normalzão, ele era da, se eu não me engano, da Brastemp. E eu comecei a fazer nele. Para esse tipo de forno eu tive que testar a temperatura, ver se ele chegava na temperatura que eu precisava. Não chega numa temperatura muito baixa o forno a gás, então não queira que o seu forno a gás chegue numa temperatura de 50, 60, 70, 80, porque normalmente eles não chegam. Esses fornos eles começam com 160 graus e vão até 280 graus. Então o forno a gás ele precisa sim ter alguns cuidados. Cuidados esses que são deixar a porta do forno entreaberta para que você consiga chegar à temperatura de até 120 graus, que é quando o seu macarrão vai ser assado, ele não pode passar de 120 graus, senão ele racha. Então você pode deixar entreaberto, né, com um machucador de madeira ou um pedacinho de madeira na sua porta de vidro. Então vai deixar entreaberto, vai sair aquele ar e você vai utilizar sim o termômetro para verificar se a temperatura correta de dentro do forno é que você precisa. Ela precisa estabilizar em 120 graus. E aí você não pode ter ela oscilando. Então, para isso, você precisa estar com o seu forno regulado, tá com toda o lastro do forno desentupido para que não tenha um lado alto e outro lado baixo, oscilando a temperatura do forno. Ter um termômetro dentro do forno para verificar se essa temperatura mesmo que ele está. E você precisa também ter o cuidado de secar os seus macarrões antes do lado de fora, que é outro cuidado que a gente tem que ter. E a gente não seca ele dentro do forno, só assa ele dentro do forno. Daí acontece você não ter 100% de aproveitamento, acontece de não ter 100% de aproveitamento. Primeiro porque, às vezes, vai depender do tamanho do forno, e se você não utiliza ele só para confeitaria, utiliza ele para outras coisas, como gordura, como assar frango, como tudo, né, que a gente utiliza dentro da cozinha, principalmente gordura, essa gordura ela se dissipa e aí quando a gente desliga o forno que esfria, ela fica grudada no forno, na lateral, na grade. Quando você liga o forno novamente, ela derrete e ela vai para o seu alimento. E muitas vezes ela pode ir para o seu macarrão. Então você tem que ter o cuidado do forno estar limpo, dele estar regulado e uniforme com a temperatura uniforme. Dá um trabalhinho a mais? Dá. Mas como eu usava muito pouco o meu forno para casa, não fazia muitas comidas dentro de forno, minhas comidas eram todas de panela, eu não utilizava o forno com muitas gorduras, nunca cozinhei com muita gordura, então dava certo, ele ficava limpo, ele estava regulado, estava também ele uniforme, não tinha nenhum lugar mais alto do que outro, né? Eu gosto de usar aquele nivelador, aquele nível de pedreiro, usava para os bolos não ficarem tortos, e também comecei a usar para o forno para ver se a grade estava toda certinha. E aí durante muito tempo, esses são os cuidados do forno a gás, durante muito tempo, o meu macarrão ficou perfeito, ele ficou saindo certinho. Às vezes eu tinha 3, 4 macarrões no fundo do forno que eles rachavam porque ficava um pouco mais aquecido. Às vezes ele ficava, um lugarzinho ficava sem querer subir com aquela dificuldade, porque quando eu ia ver, eu tinha aberto demais o forno e aí ele ficava com aquela temperatura baixa. Mas eu tinha uma fornada grande de 85% a 90% de aproveitamento. É claro que esses 10%, às vezes menos do que isso, que você não aproveita, ele vai estar no custo dos seus produtos, no custo que você colocou, tá? Então você tem que saber calcular isso também. Por isso que quando você tem um forno que asse com 100% de aproveitamento, o seu lucro vai ser maior. Mas você não vai deixar de fazer por conta disso. Então durante muito tempo eu trabalhei com esse forno.